Povo de Deus, Provérbios capítulo 30, as palavras de Agur. Nós vemos aqui nos versículos 1, 2 e 3, o homem que reconhece que não andou de acordo com o esperado, com a sabedoria de Deus, o homem está exausto, é, é estúpido, ele percebe a sua ignorância, não tem inteligência, por não ter aprendido a sabedoria tão enfatizada em Provérbios. Né? Ele fala que não tem conhecimento do Senhor. Aqui nós temos algo negativo e algo positivo. O negativo é justamente o fato de ele não ter usado as ferramentas a dispor dele, não ter ido pelo direcionamento da palavra do Senhor na forma que a palavra do Senhor manda. E o fato positivo é que ele reconhece, é um erro. Esse erro dele serve de exemplo para cada um de nós. É isso. É melhor aprender com o erro do outro do que aprender com nossos próprios erros. Quem não tem o mínimo de cuidado com a palavra do Senhor, com a sabedoria, de se esforçar para obedecer essas palavras, o final é o caminho de Agur. É o estado depressivo de ver o tempo passado e não ter conquistado coisas. E pior do que não ter conquistado, não sei se é pior, mas uma lembrança ruim é ter tido oportunidades e essas oportunidades serem desprezadas. Não é isso? É muito triste isso. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, já vivenciamos isso. E a nossa grande luta é para não vivenciarmos de novo de forma intensiva. Essa realidade vai acontecer com todos nós, mas a questão é a intensidade disso. Que possamos, como diz o salmista, né? Que o Senhor nos ajude a buscar o Senhor para contar os nossos dias, até que alcancemos corações sábios. Contar os dias significa isso, saber usar as oportunidades, né? Da palavra de acordo com a orientação da palavra do Senhor. É isso? Tem ensina a contar os nossos dias, né? Até que alcancemos corações sábios. Então, que possamos ser assim, para não termos esses arrependimentos que aqui Agur teve. Né? E se acontecer, reconheça. Tem pessoas que fazem o negócio e depois aí não reconhece, aí é pior ainda. E aqui ele busca a graça e o favor, a graça do Senhor, que é o favor imerecido. Versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu ao céu? Ele começa a fazer uma série de perguntas. Quem foi que subiu ao céu e desceu ao céu? Né? Ele fala sobre o vento, é isso? Ele fala sobre as águas, é isso? Ele fala sobre as extremidades da terra. Aí depois ele faz uma pergunta interessante. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Eita, uma resfriadinha aqui. Qual é o seu nome? Não é isso? E qual é o nome do seu filho? Então, ele faz alguma coisa interessante, onde a ideia de Deus, no caso de Deus tendo um filho, já é algo assim que já passava no imaginário, no entendimento daquele povo, né? Um Deus que se revela de maneira mais especial a nós no Novo Testamento e se revela através de seu Filho, algo que nós já conhecemos hoje, é comum, é pleno esse entendimento. Lá eles não tinham esse entendimento, mas já tinham essas perspectivas. Você percebe aí o evangelho, você percebe aí o fluir, o emanar de Deus no coração do homem, que está totalmente distante de uma revelação, de uma iluminação, melhor dizendo, melhor, tá tão longe de uma realidade, um entendimento que está bem distante da capacidade da época, mas que há um emanar de Deus no íntimo, e esse emanar flui verdades, ou pelo menos, vamos dizer assim, luzes, né? Algumas fagulhas da verdade, porque o tempo de revelação ainda não havia chegado. É interessante isso, porque nós vemos, de alguma maneira,
o agir de Deus, o emanar de Deus durante os tempos, menos que em doses homeopáticas, mas resistentes. E hoje nós temos aí em doses homeopáticas maiores, mas ainda estamos muito distantes da realidade, né? Porque agora nós vemos como espelho, como enigma, mas depois veremos face a face. Então você vê as doses homeopáticas de Deus durante toda a história sendo revelada, vamos dizer assim. Versículo 5: toda palavra de Deus é pura, ela é escudo para o que nela confia. Tá vendo? Nada acrescenta às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Tá vendo? Ele reconhece a palavra, ele também diz logo no começo que ele não andou muito bem de acordo com essa palavra, ele tem consequência, mas ele sabe da palavra, ele tem consciência disso. E ele dá uma advertência: não acrescente. E quando é que você acrescenta na palavra? Quando você a interpreta de maneira errada, quando não há um mínimo de preocupação de interpretação, quando você fala em nome de Deus e na verdade Deus não falou nada. Há muito erro nisso aí. Muito, há muito. Principalmente dos púlpitos, né? De pessoas que têm a responsabilidade de estar pregando sempre. É um problema sério isso aí. É isso. Porque nós somos seres emocionais e pastor, ele tem tendência a achar que tudo que está no coração dele vem de Deus. Pastores acham que tudo que é pensamento é de Deus. Ele está na rua, aconteceu alguma coisa, ele já é Deus, foi Deus. E Deus faz isso mesmo, Deus realmente fala nos nossos corações. A questão é saber distinguir o que é Deus e o que é emoção. E se eu tivesse que fazer uma estatística, de 10 percepções da rua, 8 são percepções humanas. De repente, duas aí vai ser algo de Deus. Mas a tendência do ser humano é achar que as 10 percepções é tudo de Deus. E ainda falam em nome de Deus. Muito púlpito. Praticamente todo púlpito. Quando prega, os pregadores sempre estão falando, declarando que falam em nome de Deus. Eles foram chamados para isso. Nós fomos chamados para isso. Mas se não tomarmos devido cuidado, nós temos a tendência, a tentação de falarmos coisas nossas como se fossem coisas de Deus. E a Gu adverte aqui, isso é perigoso, né? Isso é perigoso, resulta em repreensão de Deus. Versículo 7, 8, 9, né? Duas coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Primeira, afasta de mim a falsidade. Eu acho que esse é um pedido insensato. Eu acho que esse é um pedido imaturo, né? Porque a palavra de Deus fala dessas pessoas existentes. E, na verdade, a própria palavra vai te dar sabedoria para você identificar e você se posicionar. Porque se quem lê a palavra, quem medita na palavra, vai ter pelo menos o entendimento que esses insensatos, esses perversos, existirão. Existem tipos e tipos de pessoa. E aí você vai ficar atento para analisar de acordo com a palavra. Então é uma função sua. Me parece um pedido aqui meio insensato. E ele está pedindo para livrar a ele ah, da, de pessoas falsas, né? Da mentira. Esse meu chego aqui, duas coisas de assim, afasta de mim a falsidade e a mentira. É difícil, hein, filho, né? E aí ele tá colocando aqui um pedido bem sensato. E a ideia, na verdade, é você se preparar para lidar com essas pessoas. Mas é um pedido. E ele vai falar também, o segundo, não me deis nem pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Tá vendo? Então, ele não quer nem muito, nem pouco. Ele quer o básico. Ele se contenta com... Mesmo porque também, né, nós temos um homem aí que declara lá no começo que não andou de acordo como era necessário andar. Ele reconhece isso. Ela, tá bom, senhor, na verdade eu fui chamado para ter, não é isso? Eu fui chamado para ser próspero, para ter abundância com o Senhor.
Já que eu não fiz a minha parte, eu peço, por favor, me dê apenas o que eu preciso. Me dê apenas o que eu preciso de base. Tem uma parada aqui que tô gravando aqui a devocional e já tô com 10 minutos. E aí começaram a bater aqui, a entrega aqui do vizinho. Aí fui lá dar uma olhadinha, mas não é aqui não, é o vizinho aqui. Então, para não perder para não perder aí os 10 minutos, aí a cachorrada aqui. O cachorro, ele é, ele é o inimigo número um de quem grava vídeos, áudios, quem faz um tipo de trabalho desse. Deixa eu ir aqui para um lugar mais privado, ver se eu consigo gravar com menos barulho. Ok, vamos dar continuidade aqui. Infelizmente, isso, fechar aqui rapidinho, ficar um pouco mais sem barulho, tá vendo? Até o som já deve ter melhorado para você aí. Vamos dar continuidade, onde eu parei aqui, nós estamos em Provérbios 30. Para não perder os 10 minutos de áudio, gravar 2 áudios é complicado. Nós estamos falando então de Agur aqui, que está pedindo, né? E ele tinha tudo uma estrutura para ele ter prosperidade, para ele crescer, e ele não usou essa oportunidade, e agora ele está se pedindo pelo menos o básico. Então você observa que esse contexto aqui é um contexto de uma pessoa que não fez o que deveria ser feito, e agora vai se contentar com o básico. Né? E assim vai acontecer comigo, assim vai acontecer contigo, assim acontece com todo mundo. Quem não anda de acordo como deveria fazer, se comportar, vai ter simplesmente o básico. Né? E na verdade, o básico também é bom, mas você pode ter mais do que você tem para o futuro. E por que você se contentar com o básico? Se não conseguir, também se contenta com o que conseguiu. Mas se você pode ir além, por que não ir além? É isso? Depois ele vai falar. Ele vai continuar. 9. Dá-me o que me for necessário. Aí o 9. Para que não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Então, ele tá usando um argumento que também, se ele ficar muito rico, ele pode abandonar o Senhor. Ele pode abandonar o Senhor porque ele tá sem sabedoria. E a riqueza sem sabedoria é laço para afastamento. Agora também, mesmo ele não tendo sabedoria, mesmo ele tendo vacilado, não tendo buscado a sabedoria, se ele ficar muito pobre, ele é capaz de fazer loucura, de roubar. Então ele não quer isso. Ele quer ter o básico para escapar dessas tentações, dessas realidades. Tá vendo? Muito bem. Versículo 11. Há daqueles que amaldiçoam ao seu pai e que não bendizem a sua mãe. Ah, Versículo 17 fala um pouquinho sobre isso também, né? 17, deixa eu ver aqui. Os filhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e pelo pintão da águia serão removidos. Então, que é mais uma referência a essa questão da relação filhos e pais. E o direcionamento bíblico é sempre honrar, é cuidar, não é isso? É dar o devido valor. E aqueles que não fizerem isso terão as devidas consequências. Então, o versículo 11, versículo 17 se complementa, né? E o 12, há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundície. Tá vendo? Puros aos seus próprios olhos. Por que é puro aos seus próprios olhos? Porque criou a sua própria lei, criou a sua própria norma,
e automaticamente se criou a sua própria lei, a sua própria norma, cria para beneficiar a si mesmo. Pessoas que são dirigidas por si e para si, e simplesmente isso. Esses aí terão consequências graves. 13. Há daqueles que quão altivos são aos seus olhos e levantadas as suas pálpebras, né? Os soberbos, os arrogantes, que certamente terão grande queda, já temos aprendido sobre isso. 14 e 15. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujas queixais são facas, para consumir na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Ok? Há três coisas que nunca se fartam. Sim, quatro que nunca dizem basta. Aqui no versículo 13 e 14, faz até uma comparação com a sanguessuga, as pessoas, 14 e 15 no caso, que são exploradoras. Ela explora, a vida dela é explorar o outro para se satisfazer. Aí ela faz a comparação com a sanguessuga, porque a sanguessuga ela só suga sangue. Ela não produz nada de benefício para ninguém, é só sugadora, né? E essa expressão é muito comum no nosso dia a dia. Pô, esse cara é um sanguessuga, cara. Pô, que é isso? O cara é um sangue, ou seja, o cara só quer para ele. É um explorador, né? Vem a nós tudo, né? E nunca ao reino. É só a ele. Entendeu? A, a, o texto aqui está nos dizendo que esse tipo de pessoas existem. E que com certeza o fim delas, já que elas desejam tanto, não terão nada no final das coisas. Elas fazem tudo para desejar tanto, elas fazem tudo para ter tudo e no final não terão nada. Não é isso? Aí depois falar de três coisas que nunca se fartam no final do versículo 15. A sepultura, né? A madre estéril, a mulher que não gera filho, a terra que não se farta de água, né? E o fogo que nunca diz basta. E o destaque aqui é a mulher, né? A mulher que não tem filho, naquela cultura daquela época, ela nunca vai sossegar enquanto ela tiver filho. A felicidade dela está quase atrelada a filhos, naquela época. E há muitas mulheres hoje que, apesar da cultura ter mudado, ainda se colocam na situação que atrelam a sua felicidade a ter filho, né? Isso é perigoso, isso é complicado. Mesmo porque eu sempre digo, hoje nenhuma mulher está impedida de ter filhos e de ser mãe, porque hoje existe a possibilidade de adotar as crianças. O problema é que as pessoas focam a felicidade em serem mães só biológicas, mas quem não pode ser mãe biológica pode ser mãe adotiva, né? Pode adotar o filho de alguém e cuidar, ser mãe. Existem essas oportunidades. É a mesma coisa? Não, mas é o recurso satisfatório e dá para ser feliz, sim. Agora, quando alguém atrela a felicidade dela a determinada coisa, aí está o problema. Aí está o problema. Se eu não for rico, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver essa profissão, eu não vou ser feliz. Se eu não alcançar, eu não vou ser feliz. Quando a pessoa atrela a felicidade a determinada coisa, é um desvio. Ok? Versículo, deixa eu ver aqui, 20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Porque lá no versículo 18, há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não entendo. Ele vai falar de quatro coisas aqui. Aí depois que ele fala de algumas coisas da águia, da cobra, do navio, né? O caminho do homem como a donzela, ele vai falar que tal é o caminho da mulher adúltera. Fazer uma ponte. Então vai fazer menção aqui, mulher adulta, que faz o que está errado, depois limpa a boca, o limpar a boca dá a ideia de tirar o vestígio para mostrar que não fez. Não é isso? Limpa a boca tranquilamente, tira vestígio e diz não cometi nada. Pessoas, na verdade, cínicas. Não é isso? Pessoas falsas que fazem e depois limpa a boca todinha, tira os vestígios todinho e se comporta como se tivesse acontecido nada. Essas pessoas sempre existiram na humanidade, existem hoje e precisamos tomar cuidado de tais pessoas. 22.
sobre o servo quando se torna rei. Assim ele no versículo 21 vai falar assim, ó, sobre três coisas estremece a terra. Sim, sobre quatro não pode subsistir. Você vê a forma poética? Fala de três, mas na verdade são quatro. Aí vai continuar fazendo comparação, né, das observações dele, ó, que ele observa na terra. O servo, versículo 22, o servo que se torna rei. Por que isso aqui é complicado? Porque dentro daquela cultura da época, um servo que se torna rei, isso é um desvio de valores. Não é normal, né, um servo se tornar rei. Se ele vem a se tornar rei, existe problema na sociedade. É igual o Brasil de hoje. Eu tenho falado muito sobre política, né? Nós temos uma pessoa com uma característica, com processos, com condenações, se tornando rei. Nós estamos em 2022 e todo mundo tem a plena certeza que o candidato tem corrupção, é ladrão, é imoral, tem atitudes. E essa pessoa se torna o rei do negócio. E nós chegamos numa sociedade tão decadente que algumas pessoas até admitem algumas corrupções na, na, na política. Há uma decadência tão grande que a corrupção é aceitável. Mas quando a pessoa dentro da política ela recebe uma negação, sabe? Ela representa como é que pode dizer assim? Uma reprovação muito exacerbada para chegar a esse ponto, é que ela fez muita coisa. Porque aquelas corrupções normais, o povo, infelizmente, já até acostumou. Para a pessoa ser rejeitada por corrupção, por roubar alguma coisa, a pessoa roubou muito. Porque se fosse pouco, o pouco, infelizmente, já está sendo até aceito pelas pessoas. Para chegar ao ponto de ser rejeitado, para chegar ao ponto de ser condenado, é porque é muita coisa. Então essas coisas são desvios, seria essa a ideia aqui. Não é normal um escravo. Para ele chegar, o que aconteceu com quem é o que não é escravo? Né? Há um desvio aqui de finalidade. Para isso acontecer, há um desvio social. Essa é a ideia do contexto da época. Né? O servo se torna rei. O insensato, quando anda farto de pão, é o desvio. Como que o insensato pode estar farto de pão? Como que alguém que não estudou, não empreendeu, está com carro, está com casarão? Ó. Como uma pessoa trabalha, é insensata, que não fez Deus, está tendo uma mudança? Tem alguma coisa de errado esse negócio aí, filho. Tem corrupção aí, tem roubo. Porque o natural é quem estudar, quem é sensato, quem faz de acordo. Aí você vai ter. O cara que não fez nada, está tendo? Tem alguma coisa de errado esse negócio. É aquela velha história, né? Às vezes a pessoa ela é condenada porque o patrimônio dela não corresponde ao que ela ganha. Então, se ela ganha X e está tendo um patrimônio bem acima do normal, já está mostrando que tem coisa errada aí e pode cavar que vai encontrar. Ah, versículo 23 fala sobre a mulher desdenhada quando se casa. Ou seja, é aquela mulher complicada, briguenta, sabe? Espalhafatosa, a mulher sem princípios, a mulher que na verdade não se comporta como mulher, ela vai se casar. É um problema. Ela é um problema. É isso que está dizendo aqui. Né? Quando se casa, se observa quando se torna herdeira, entendeu? Da sua senhora. É a mesma coisa. São desvios sociais. É o que o provérbio está destacando aqui. Tá? Aí depois ele vai encerrar, né? Há quatro coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. Aí vai falar da formiga. Né? E nós já aprendemos que, né? O provérbio fala para nós termos com a formiga, aprendemos com a formiga que não tem chefe, não tem patrão e faz o que tem que ser feito. Não faz porque é obrigado a fazer, não faz porque está sendo vigiado, faz por natureza, porque sabe que tem que fazer e faz. E aqui nesse caso, a formiga está colocada como aquela que se prepara para os dias ruins.
no tempo de verão, né? Ela trabalha, porque ela sabe ali o inverno. Ela sabe que ela vai ter que ficar reclusa e ela vai precisar ter alimentos para isso, ok? Ah, e depois também vai falar ali, o destaque meu aqui, os gafanhotos, versículo 27. Ele fala sobre a formiga. Aqui no meu texto, no 26, está os arganazes, que aqui na nota de rodapé, arganazes, os lebres, as lebres, não é isso? E também vai falar aqui sobre os gafanhotos, que não tem rei, contudo, marcham tudo em bando. Na natureza, eles trabalham ordenados. É impressionante, né? Onde os pássaros assim, andando tudo em conjunto, como fosse um exército ali bem ordenado. Isso mostra Deus. Isso indica a criação maior. Deus determinou essas coisas. Ok? E aí, ele encerra falando de três coisas elegantes. Sim, quatro que andam de forma elegante. O leão, e o texto vai falar que ele é o rei da selva. A Bíblia está dizendo aqui que o leão é o rei da selva. Né? Eu fiquei pensando aqui de maneira filosófica, ou poética, ou sei lá qual é a classificação. Né? O leão que é o rei da selva. A selva é o mundo ser humano, que vivem como animais. Não são animais, mas vivem como animais, se autodestruindo. E aí isso vem acontecendo. E quem é o rei dessa selva? O leão da tribo de Judá. É ele que manda em tudo, é ele que coordena tudo. Ok? É isso. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.